A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que eu vou falar o presbítero Marcos Vinícius, e nesse momento Deus tem uma palavra de cura para a sua vida. Deus tem uma palavra de mudança, de libertação, uma palavra que vai te dar solução, resposta, uma palavra que vai te despertar também, porque Deus não quer te ver vivendo o que você está vivendo. Deus não quer ver você passar o que você está passando. Ele quer mudar a sua vida, Ele quer solucionar o seu problema e salvar a sua alma da condenação eterna, amém? Eu convido os irmãos a estar lendo conosco Lucas capítulo 12, verso 13 ao 21, em nome de Jesus. A parábola do rico insensato. Alguém que estava na multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que divida a herança comigo. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? Então lhes recomendou: Cuidado e guardai-vos de todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. E lhes contou ainda uma parábola. O campo de um homem rico produziu com abundância. Ele pensava consigo mesmo: que farei, pois não tenho onde guardar minha colheita? E disse: farei isto, destruirei meus celeiros, reconstruirei maiores e as guardarei toda a minha produção e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens guardado muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegra-te. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua alma, ou em outra versão, a tua vida. E para quem será o que tens preparado? Assim acontece com que ajunta riquezas para si, mas não é rico para com Deus. Meus irmãos, esse versículo aqui do capítulo 12, versículo 13 ao 21, ele está inserido dentro de um texto do capítulo 12, que Jesus ele dá orientações, ele fala para os discípulos, ele dá ânimo para os discípulos, ele dá coragem para os discípulos não temer, não ficar com medo do que o que fazem às escondidas, do que tramam, porque tudo vai ser revelado, tudo vai ser falado e tudo vai ser ouvido. Jesus, ele conforta os discípulos, falando para os discípulos não ter medo do homem, mas ter medo de Deus. Jesus, ele mostra do capítulo 12, verso 1 ao 12, antes de chegar ao verso 13 ao 21 que nós lemos, Jesus ele mostra o cuidado do Pai. Jesus mostra que Deus está no controle de tudo. E você pode ler do capítulo 12, do verso 1 ao 12, Jesus mostrando esse carinho, esse conforto para os discípulos. E também Jesus fala sobre a negligência de negar ou de não aceitar o chamado, a salvação de Deus, porque quem rejeita, Jesus falando, quem rejeita o Filho do Homem, quem rejeita o chamado para a salvação, também será rejeitado. Louvado seja o nome do Senhor. E ele também fala sobre a blasfêmia do Espírito Santo. E ele fala o que aconteceria para os discípulos naquela época, que os homens daquela época levariam os seus discípulos para as sinagogas, para ser preso, para ser humilhado, mas que eles também não deveriam ficar preocupados com o que eles deveriam falar, porque na mesma hora Deus falaria na boca deles. Aí chega no verso 13 ao 21,
Jesus ele vai entrar em outro assunto, meus irmãos, um assunto que eu quero tratar, que é de extrema importância, meus irmãos, para os tempos que nós estamos vivendo. Quando Jesus está falando, antes de entrar nessa parte da parábola do rico insensato, quando Jesus está falando para os discípulos, ensinando e ajudando os discípulos a entenderem a chamada, uma pessoa da multidão vai gritar e vai falar para Jesus: ordena meu irmão que divida a herança comigo. Do nada, acontece de uma pessoa gritar no meio da multidão, estando Jesus ali ensinando para os discípulos o que aconteceria, e pede para Jesus dar uma ordem, que Jesus ordene que o irmão dele reparta a herança com ele. Dois irmãos brigando para dividirem a herança. Aí Jesus fala no verso 14: mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? E através desses dois versículos aqui, eu quero trazer um ensinamento muito grande para a minha vida e para a sua vida. A primeira, meus irmãos, é que nós temos que saber diferenciar as coisas, porque Deus, ele não faz o que a gente quer, meus irmãos. E Deus, ele não é obrigado a fazer o que a gente quer. Mas, irmão, por que você está falando isso? Sabe por quê? Porque um homem, dentre a multidão, chega para Jesus, mandando Jesus ordenar ao irmão dele que reparta a herança do irmão dele com ele. Como se Jesus fosse obrigado. Como se Jesus fosse obrigado a fazer o que ele queria. E eu quero te falar que Jesus, ele não é, meus irmãos, o meu escravo, e ele não é o seu escravo. Às vezes você ora, você pede, você busca de uma forma tão dura, de uma forma tão áspera com Deus, que você pensa que Deus, ele tem que fazer o que você manda. E essa palavra aqui, ela está sendo como orientação para você não falar com Deus dessa forma, meus irmãos. Tem gente que briga com Deus. Tem gente que reclama e questiona e quer forçar Deus a fazer o que ele quer, o que ela quer. E não funciona assim, meus irmãos. Deus é pai e não é filho. Deus dá ordem e não recebe ordem. Deus, ele manda e ele não é mandado. Por isso que eu estou falando que a gente tem que saber falar com Deus. E a gente tem que entender que ele não recebe ordens minhas nem suas. Mas dependendo da forma que você fala, ele pode te responder. Então esse homem, ele chega para Jesus falando com Jesus como se Jesus fosse o pai dele, a mãe. E nem se fosse ele poderia falar assim. Porque Jesus era o próprio Deus. E ninguém pode falar com Deus dessa forma. E Jesus rebate essa palavra desse homem que chega para Jesus falando: Jesus, ordena ao meu irmão. Ali ele estava querendo mandar em Jesus: ordena ao meu irmão para que o meu irmão reparta a herança comigo. Aí Jesus pergunta para ele: homem, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? Quem me constituiu como juiz ou como árbitro entre vós? Porque Jesus, ele veio não como juiz e nem como árbitro. Ele veio como salvador. Mas um dia ele vai voltar como juiz. Um dia ele vai voltar para julgar e separar o bode da ovelha, o justo do ímpio, como diz a Bíblia. Mas enquanto ele estava na terra, naquela época, ele não estava como juiz. Então aquele homem,
Ele estava querendo colocar um fardo, um peso, um título em Jesus que Jesus não tinha. E às vezes nós somos assim, meus irmãos. Queremos falar coisas e dizer coisas que Deus ele não é. Pelo momento da tristeza, da dor, da dificuldade, a gente muitas das vezes fala coisa que não é para falar de Deus e para Deus. Por causa de quê? Por causa das coisas materiais. Por que aquele homem chegou para Jesus obrigando Jesus a fazer o que ele queria e querendo dizer que Jesus era um juiz para decidir quem ficaria com a fazenda ou quem ficaria com aquilo que era de herança? Era por coisa da terra, meus irmãos. Sabe por quê? Porque geralmente o que faz a gente questionar a Deus e brigar com Deus é coisa da terra, meus irmãos. O que faz muitas das vezes você falar de uma forma errada com Deus é por coisa da terra. Um crente que é ligado no céu, um crente que vive pela palavra, ele não vai brigar com Deus pelas coisas do céu. Ele não vai falar de uma forma com Deus errada, se for por alguma coisa do céu. Por quê? Porque o que é do céu, meus irmãos, traz paz. O que é do céu não tem confusão. O que é do céu não tem briga. Mas o que é desse mundo, o que é dessa terra, faz a gente ser assim com Deus. Faz a gente falar de uma forma errada com Deus. Faz a gente pensar errado de Deus. E faz a gente pensar que a gente manda em Deus. Como esse homem achou que Jesus tinha que fazer o que ele queria. Mas por quê? Porque ele estava ambicioso, querendo a parte da herança dele. Você já percebeu que por conta das coisas que você tem, das coisas que você quer nessa terra, você está brigando com as pessoas? Às vezes é até mesmo um parente seu, por alguma coisa que você quer, ou que ele quer. Você já percebeu que está tendo briga? Você está brigando, você está discutindo porque você quer? Isso é porque é coisa da terra, meus irmãos. As coisas que são no céu não se briga dessa forma. O que é do céu, meus irmãos, o que vem de Deus para a nossa vida, não causa essa confusão, essa briga, meus irmãos, que muitas das vezes a gente mesmo traz para a nossa vida. Então eu quero falar que não vale a pena você ficar brigando, perdendo tempo com as coisas da terra, meus irmãos. A gente perde tanto tempo com essas coisas da terra que muitas das vezes você não sabe, mas pode acabar, pode ser consumido ou podem roubar de mim, de você. Então para que você vai ficar brigando? Para que você vai ficar perdendo o seu tempo com as coisas da terra, sabendo que tudo aqui nessa terra é passageiro, as coisas são passageiras? Não fique brigando com a sua família. Não fique discutindo com a sua família. Ore a Deus, busque a Deus e Deus ele vai abrir a porta para você. Porque Deus não quer que ninguém fique brigando por causa dessas coisas carnais que vai passar. Então Jesus pergunta: quem me constituiu juiz entre você? Ou quem me colocou como árbitro para decidir o que é certo e o que é errado? Aí Jesus vai dar um alerta, uma advertência. Então lhes recomendou: cuidado e guardai-vos de todo tipo de ganância. Por quê? Porque o que aquele homem estava fazendo, ele estava ganancioso. Ele queria a parte dele. A qualquer custo, a qualquer modo. Só que Jesus ele dá um alerta, meus irmãos. Cuidado e guardai-vos de todo tipo de ganância. Por quê? Porque a ganância, meus irmãos, não é só com dinheiro. A ganância não é só de querer viver bem. A ganância não é só de querer ter dinheiro. A ganância não é só querer, meus irmãos, muitas das vezes ter algo que Deus ele não quer. Há diversos tipos de ganâncias, meus irmãos,
que às vezes você pensa, isso daí não é nada, é um sonho meu. Às vezes não é um sonho, é uma ganância que você tem. E para você conquistar essa ganância que você diz que é sonho, você mata, você briga, você faz fofoca. Você acaba com a vida das pessoas porque você diz que é o seu sonho, mas não é o seu sonho. É ganância, você está ganancioso para conseguir isso. Você está gananciosa para conseguir isso que você quer. E você está matando, roubando e destruindo para conseguir o que você quer. Isso não é sonho. Isso não é plano, isso é ganância, meus irmãos. Tudo aquilo que o ser humano quer conquistar com briga, com fofoca, com morte, suicídio, é ganância, meus irmãos. Tudo isso é ganância. Por quê? Porque o ser humano é assim. Isso é da natureza do ser humano, meus irmãos. Só que a gente tem que guardar as instruções de Jesus. E qual é a instrução de Jesus? Cuidado e se guardem de todo tipo de ganância. Evite certas vontades. Evite certas coisas para você não ser ganancioso e querer até mesmo matar alguém da sua família para você conquistar o que você quer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, a gente tem que estar ligado com a ganância de querer essas coisas da terra. Aí Jesus vai falar, olha, cuidado e se guardem de todo tipo de ganância. É de todo tipo. E eu não estou na sua pele para saber o tipo de ganância que você tem. Eu sei as minhas ganâncias. Eu sei que eu tenho que me vigiar, eu tenho que me cuidar. Mas você que está me ouvindo, você que está em casa, no trabalho, eu não sei o seu tipo de ganância. Mas eu estou te dando um alerta através da palavra de Deus. Cuidado com a sua ganância. Se guarde, se liberte de todo tipo de ganância, para você não cair no mal. Aí Jesus fala, olha, cuidado e se guarde de todo tipo de ganância, porque a vida de um homem, de um ser humano, não consiste nos bens que ele possui. Quando Jesus fala o homem, ele quer falar do ser humano, meus irmãos. Porque para a gente ter vida boa, para a gente viver feliz ou mais, a gente não tem que ser ganancioso por ter uma casa, um carro, uma família. A gente não tem que ser ganancioso por essas coisas. Se apressar querendo essas coisas. Porque para ser feliz, a gente tem que ter a Deus, meus irmãos. Acima de tudo e de todas as coisas. Embora você não tenha pessoas, mas se você tiver Deus, você vai ser feliz. A sua vida ela vai ser estabilizada quando você tiver a Deus e não nos bens e nem nas riquezas que você quer possuir. Era isso que Jesus estava falando, olha, a vida de um homem, uma vida estabilizada, uma vida abençoada e próspera de um homem, de um ser humano, de uma mulher, não consiste no bem que ele tem. Por que tem pessoas que não têm muitas coisas e é feliz? Porque para ser feliz não consiste em você ter muitas coisas. Você tem que dar valor ao que você tem. Você tem que ser humilde e aceitar aquilo que Deus te deu. Porque através disso você vai aprender a ser feliz com pouca coisa. E não querer ter muita coisa para ser feliz. Então a minha vida e a sua vida, não é necessário, meus irmãos, você ter uma casa grande, um trabalho grande que ganhe bem. Você está ganhando o seu dinheiro que está podendo te alimentar, pagar suas contas, alimentar o seu filho, está muito bom. Teve um dia que eu estava pensando, poxa, às vezes a gente reclama de barriga cheia, meus irmãos. A gente pensa e até mesmo a gente acha injusto certas coisas. Eu acho que isso é pouco, eu acho que isso é pouco. Mas esse pouco é o que Deus está dando para mim e para você, meus irmãos. E você pode perceber que com esse pouco não está faltando nada na tua casa. Com esse pouco teu filho está comendo. Com esse pouco tua esposa está comendo. Com esse pouco você está pagando luz, você está fazendo compra, você está dormindo e você está trabalhando. Então aprenda a viver com aquilo que Deus te deu. Porque você não precisa de muito para você ter uma vida abençoada. Você precisa ter Deus acima de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor.
Então a nossa vida, ela se consiste em temer a Deus, meus irmãos, e não ter bens materiais para ser feliz. Aprenda isso. Porque o mundo, o diabo nesse mundo, ele quer ensinar para as pessoas que as pessoas têm que ter casa, têm que ter dinheiro, tem que ser bonito, tem que ter muitas pessoas para ser feliz, meus irmãos. Só que tem pessoas que têm dinheiro, têm casa, têm uma família grande, tem tudo e ao mesmo tempo parece que não tem nada. Por quê? Porque se Deus falou que a vida do homem não se consiste em bens materiais, em tudo aquilo que vai acabar, é porque de fato a nossa vida não se consiste em isso, meus irmãos. E não se prende a essas coisas. E o que acontece? O mundo está preso a essas coisas. E é por isso que o mundo tem pessoas que têm dinheiro, é rico, é rica, e está se matando e está em depressão. Porque acha que a vida, para ser bela, para ser linda, tem que ter dinheiro. E tem pessoas que têm dinheiro e não têm a vida bela. Isso é fato, meus irmãos. Louvado seja Deus. Aí Jesus, no verso 16, ele vai contar uma parábola explicando a vida de um homem que quis estabilizar a vida dele sobre bens, sobre riquezas. E Jesus dá uma alerta a ele sobre o fim da vida dele, quando ele morrer, o que pode acontecer ou o que vai acontecer quando ele morrer. Dando a entender que o que ele tinha construído e se alicerçado, as riquezas, os bens, não poderia ajudar ele no último dia da vida dele. Isso é muito sério. Olha o que Jesus vai falar. E lhes contou uma parábola. Jesus falando para aquela multidão e aquele homem. O campo de um homem rico produziu com abundância. Ele pensava consigo: que farei, pois não tenho onde guardar minha colheita? Tinha tanta coisa que ele não tinha nem lugar para guardar. Aí ele fala e disse: farei isto, vou destruir meus celeiros e reconstruirei maiores, e aí guardarei toda a minha produção e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens guardado muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegra-te. Ou seja, aquele homem, ele tinha uma colheita tão abundante que ele não tinha nem aonde guardar. Aí qual é a ideia que ele tem? Que Jesus está falando: olha, ele vai destruir os celeiros dele. Já começa errado. Porque uma pessoa que passa, vamos dizer, a vida toda construindo uma coisa e querer destruir, querer acabar com aquilo tudo para criar outras maiores, já começa errada. Porque, meus irmãos, vamos aprender uma coisa: se você está lutando a sua vida toda para construir algo, você não pode acabar com aquilo. Ah, mas eu tenho outro plano, eu tenho outro projeto. Mas pensa antes de você querer destruir esse projeto. Porque teve choro, teve lágrima, teve cansaço, teve noite sem dormir. E agora você quer acabar com tudo? E agora você quer destruir tudo para tentar fazer tudo de novo? Não pense nisso. Quantas pessoas, meus irmãos, lutaram a vida toda para se estabilizar e agora está com a mente mudada, quer acabar com tudo, quer destruir tudo para fazer tudo de novo, sem pensar com o sacrifício que teve lá atrás. E essa passagem aqui é um ensinamento, porque a gente tem que dar valor àquilo que a gente construiu lá atrás, meus irmãos. Eu sei que a gente tem novas ideias, Deus dá novos planos, novos pensamentos, mas a gente tem que preservar aquilo que a gente construiu, meus irmãos. A gente não pode fazer como esse homem. Ele tinha uma colheita em abundância, ou seja, ele trabalhou, ele se cansou para plantar, e a colheita estava tão grande que ele quis derrubar a colheita que ele tinha para construir outras novas e maiores. Isso era certo? Não era certo. Por quê? Porque ele já tinha construído uma vida e um histórico, meus irmãos. E como é que uma pessoa durante anos da vida, construindo uma família, um lar, vai querer acabar com tudo assim de uma hora para outra? Não, meus irmãos. Vamos manter firme e vamos lutar para não deixar nada e nem ninguém quebrar aquilo que a gente demorou tantos anos para construir, meus irmãos.
Louvado seja o nome do Senhor. O diabo, ele quer que a gente acabe com aquilo, meus irmãos, que a gente durou a nossa vida toda para construir. Só que Deus não, Deus ele quer que a gente permaneça, preservando e guardando aquilo que a gente lutou, meus irmãos. Pela fé e batalhamos pela fé, construindo a nossa vida em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele, depois de ter produzido uma colheita em abundância, ele tem uma ideia de destruir tudo aquilo que ele tinha reconstruído, tudo aquilo que ele tinha feito, para reconstruir coisas maiores e guardar toda a produção dos bens dele. Aí ele tinha dito com ele mesmo, ele falando para ele mesmo: então eu direi à minha alma, ele falando para ele mesmo: tens guardado muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, alegra-te. Aí Deus já vai falar para ele: insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e para quem será o que tens preparado? Assim acontece com o que ajunta riquezas para si mesmo, mas não é rico para Deus. Meus irmãos, sabe qual é o alerta dessa passagem aqui? É que ele passou a vida toda dele preparando e se preparando com as coisas da terra. Só que o que é mais importante não é a vida, meus irmãos, não é a nossa vida aqui. O mais importante é quando a gente vai morrer. É o último dia da nossa vida que é o dia mais importante. E uma prova disso que eu estou falando dentro da Bíblia, se você for estudar Eclesiastes, lá fala que o mais importante não é o dia do nascimento, mas é o dia da morte. Por quê? Porque o dia da morte vai falar e vai destinar para onde a sua alma eternamente ela vai viver. Se é no céu eternamente ou se é no inferno eternamente. Então aquele homem, ele preparou a vida toda dele e ele se esqueceu de preparar a alma dele, meus irmãos. E sabe por que eu estou pregando essa palavra? Porque o ser humano está se esquecendo que a vida não se resume só em trabalhar e comer, beber e dormir. A nossa vida aqui na terra, a gente tem que buscar preparação, vida íntima com Deus, porque quando a gente morrer, a nossa alma, se ela não estiver com Deus, ela vai estar com o diabo. Se a nossa alma não subir para o céu, ela vai descer para o inferno, meus irmãos. E do que adianta você trabalhar para comer, você trabalhar para alimentar sua família, você trabalhar para realizar os seus sonhos, se quando você morrer, você não vai para o céu? Do que adianta você trabalhar, você perder noite de sono por causa de trabalho, você viver preocupado com essa terra, se quando você morrer, o mais importante você não se preparou, que é a sua alma para estar com Deus. Então essa palavra aqui ela é uma alerta para mim e para você, meus irmãos. Porque talvez você que me ouça, você esteja se preparando muito para essa terra. Você esteja criando planos para essa terra. Só que eu quero te dar um alerta que o plano divino de Deus para a sua vida não é essa terra. Deus quer que você prepare a sua alma. Deus quer que você aceite a palavra dele. Deus quer que você aceite a salvação dele. Deus quer que você não rejeite o filho dele. Porque o mais importante ainda vai chegar. O mais importante não é dinheiro da terra. O mais importante não é fama na terra. O mais importante não é fazer o que a gente quer nessa terra. O mais importante é para onde a nossa alma vai quando a gente morrer, meus irmãos. Não vamos ficar preocupados com essa terra. O mais importante é quando a gente morrer. E a gente não sabe quando a gente vai morrer. A gente não sabe qual é o momento da nossa morte. Então a gente tem que estar preparado com Deus, meus irmãos. Eu não estou falando que você não vai trabalhar e que você não vai comer. Eu não estou falando que você não vai lutar pelo pão de cada dia. Eu estou falando que você tem que preparar a sua alma. Você tem que se capacitar com Deus. Você tem que buscar santidade, libertação e mudança. Porque se a qualquer hora você morrer, a sua alma, pelo menos, ela vai estar guardada em Deus. Você vai ter um lugar para você ir. E você não vai para o lugar de tormento. Jesus mostrou nessa passagem aqui para finalizar que aquele homem, ele estava preocupado em ser rico e viver uma vida sossegada na terra, com bens, alimentos, com tudo preparado. Só que olha o que Deus ele fala para aquele homem: insensato,
Esta noite te pedirão a tua alma. Como se Deus estivesse falando, olha, hoje é o último dia da sua vida. Hoje vão querer te matar. E para onde que vai a tua vida? Para onde que vai a tua alma? E para quem você tem preparado a sua alma? Sabe o que Deus está falando? Deus está mostrando que a morte, meus irmãos, ela vem, mas ela não avisa. E a qualquer momento, é amanhã, é à tarde, é à noite, a morte vai chegar, meus irmãos. E a pergunta para mim e para você que está me ouvindo é essa. Esta noite, este dia, esta tarde, pedirão a tua vida, pedirão a tua alma. Para quem você vai dar a sua vida? É para Deus ou é para o diabo? Você está preparado? Você não está preparado? Você está com a vida com Deus ou você não está com a vida com Deus? Se você não tiver, você tem que estar. Se você não tiver, você tem que se preparar, porque a qualquer hora a morte vai chegar. E a preocupação de Deus para mim e para você não é que você viva bem nessa terra. Deus está preocupado com a sua alma. Embora você não tenha riqueza, não viva bem aqui na terra, Deus ele quer salvar a sua alma. Deus ele te ama porque a sua alma é eterna. Seja você feio, fraco, falho, sem família, desabrigado, Deus ele te ama porque a sua alma é eterna. E Ele está te alertando porque Ele quer salvar a sua alma, Ele quer salvar a sua vida e Ele não quer que você se perca. Então se desprenda dessa terra, se desprenda desse mundo, se desprenda das pessoas, se desprenda desse tempo que vai ser consumido, que vai ser passageiro, mas a sua alma, ela vai ter que dar conta diante de Deus para o juízo final ou para a condenação final. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.